Bom, então vamos começar pela primeira lei de Mendel. Mendel, ele queria tentar explicar os princípios da hereditariedade. E por isso, ele resolveu que ele iria usar ervilhas, por serem fáceis de cultivar e por terem um cruzamento rápido. Então, no início, Mendel usou o cruzamento artificial através da polinização cruzada. Então, ele pegou uma ervilha amarela, uma ervilha verde, puras de origem, e cruzou as duas através da polinização. O cruzamento dessas duas ervilhas resultou em uma ervilha amarela, que tinha como dominante o gene amarelo, mas ela tinha também o recessivo verde. Vale lembrar que o gene dominante, ele é aquele que ele domina, ele aparece, e ele vai ser sempre representado pelas letras maiúsculas. Já o gene recessivo, ele é aquele que vai ficar escondido, mas ele tá lá, e ele é representado pelas letras minúsculas. Bom, depois que Mendel cruzou e teve essa ervilha amarela, ele resolveu deixar que essas ervilhas desse primeiro resultado cruzassem entre elas. Desse cruzamento, ele obteve 3 ervilhas amarelas dominantes e uma ervilha verde, que é o gene recessivo. Por que isso aconteceu? Porque na primeira cruza lá, a primeira ervilha amarela que veio, apesar dela ser amarela dominante, ela era azão-azinho. Por quê? Porque ela tinha no seu gene tanto o gene da ervilha amarela quanto o gene da ervilha verde, que é recessiva. É importante lembrar também que nós temos os fenótipos, que é a característica pode ser física, né? Então, ou não. Então, no caso, qual era a característica da ervilha? Característica que ela era amarela. Isso pode ser um olho azul, pode ser uma doença. E a gente tem também o genótipo. Ela pode ser homozigota, que o homozigoto é quando são iguais. Então, azão-azão ou azinho-azinho. E também tem o heterozigoto, que é quando eles são diferentes. Pode ser azão-azinho ou só azão-azinho, perdão. Bom, então agora a gente vai falar sobre a segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente. Mendel trabalhou nesse estudo com as cores e as texturas das ervilhas. Então, na segunda lei de Mendel, nós teremos sempre mais de uma característica. E para isso, a gente tem que ter pares de cromossomos com genes diferentes, para que assim possamos ter diversas combinações. Então, por exemplo, eu tenho um gene azão-azinho, que é uma característica, e outra característica que é bezão-bezinho. Uma característica não vai interferir na outra. Então, ela pode ser tanto azão-bezão ou azão-bezinho, quanto bezão-azinho ou bezinho-azinho. Então, uma característica ela não interfere na outra. Para realizar essa lei, né, para desenvolver ela, Mendel usou o cruzamento díbrido, né, que ele estudou os dois pares de características simultaneamente, ao mesmo tempo. E com isso ele conseguiu observar que a segregação dos alelos para uma característica não estava ligada a outra característica, né? Portanto, a segunda lei de Mendel expande, né, essa compreensão da herança genética. A segunda lei de Mendel ela é muito importante para que a gente possa entender a diversidade da genética e observar os organismos descendentes, como eles vão trabalhar, né? E como as características elas podem ser independentes umas das outras. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a herança citoplasmática.
ela é a transmissão de características genéticas através do citoplasma da célula, em oposição à herança nuclear que ocorre através do núcleo da célula. Nas células eucarióticas, os citoplasmas contêm organelas. Sendo assim, as mais relevantes para a herança citoplasmática são as mitocôndrias e os cloroplastos. A herança citoplasmática, ela é uma transmissão uniparental, que geralmente acontece através da mãe, né? A uniparental é quando um indivíduo só vai passar essa característica, né? Então, normalmente acontece através da mãe, né? A variabilidade genética da herança citoplasmática, ela também é menor e ela é limitada, porque tem menos oportunidades para recombinação genética em comparação a uma herança nuclear. Também pode acontecer algumas mutações no DNA mitocondrial, que tem sido associada a várias doenças genéticas. Em resumo, a herança citoplasmática é um aspecto interessante da transmissão genética, com implicações médicas e até evolutivas significativas. Agora eu vou falar um pouco sobre a autoincompatibilidade, a heterose e a endogamia. Bom, a autoincompatibilidade, ela é um mecanismo das plantas que impede a fertilização entre os gametas das mesmas plantas. E aí vem a heterose, né? A heterose, ela também pode ser conhecida como vigor híbrido. Ela é um fenômeno que a prole resultante do cruzamento entre os indivíduos geneticamente diferentes exibem características superiores em comparação com seus progenitores. Esse aumento de vigor pode ocorrer em diversas características, como crescimento, resistência a doenças, a fertilidade, entre outros. A heterose é muito comum em plantas e animais. E às vezes ela acaba até sendo explorada como uma maneira positiva entre os agricultores e os criadores de rebanhos. Já na endogamia, ela se refere à prática do acasalamento de indivíduos geneticamente relacionados entre eles, né? Como uma família, por exemplo. O que isso acontece, né? O que isso pode ocasionar? Pode aumentar a probabilidade de heranças de características recessivas, aumentando o risco de doenças genéticas, por exemplo. Em populações pequenas, a endogamia pode levar à redução da diversidade genética. Bom, agora, no último tópico do nosso vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre as mutações. Bom, as mutações, elas são alteração no material genético de um organismo. A mutação, ela pode ocorrer devido a erros durante a replicação do DNA ou a exposição de agentes mutagênicos ou até mesmo outros processos. As mutações, elas podem ser benéficas, neutras ou prejudiciais, desempenhando um papel na evolução das espécies. Alguns exemplos incluem mutações pontuais, deleções e inserções. É importante notar que nem todas as mutações resultam em mudanças visíveis ou significativas no organismo. Então, como eu citei, as mutações, elas têm 3 tipos, né? Então, as benéficas, neutras e prejudiciais. E quando aqui a gente fala sobre as mudanças visíveis ou significativas ao organismo, entra no fenótipo, né? Porque nem todas vão ali aparecer nas características físicas.
e significativas porque, por um exemplo, as neutras, elas vão estar ali, mas não vão fazer diferença nenhuma. Já, por outro lado, as prejudiciais, elas podem, né, como o próprio nome já diz, acabar prejudicando. E é isso, eu encerro aqui o meu trabalho. Eu espero que você tenha gostado. Eu trouxe também um documento com os resumos, né, que eu fiz para estudar para esse vídeo. E é isso, muito obrigada e até mais!